Nós vamos ficar em pé, vamos ler Mateus 26, 41. Eu vou ler alguns textos, prestem bem atenção, meus irmãos, que a palavra de Deus diz dessa noite, uma palavra de vigilância, uma disciplina espiritual perdida, onde nós deixamos de vigiar, nós estamos distraídos e o mundo está aí, a carne está aí, Satanás está aí, e o nosso próprio eu está aí, amados irmãos. Nós devemos estar vigilantes, e a própria palavra de Deus diz sobre isso. Então, lá em Mateus 26, versículo 41, nós temos a colocação do próprio Senhor Jesus, dizendo para mim e para você nessa noite. 26, 41, olha o que Jesus diz. Ele diz assim, amados irmãos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos para Colossenses 4:2. Colossenses 4:2. Nós vamos, assim, amados irmãos, a palavra de Deus vai falando no nosso coração. E ele diz assim, Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Lá em Efésios, um pouco mais para trás, nós vemos em Efésios 6:18, depois de falar da armadura do cristão e a oração, que é fundamental, no versículo 18 ele fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos lá também, 1 Timóteo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, 1 Timóteo 4, 16. Ele diz assim: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo isso assim, salvarás não para ti mesmo, como teus ouvintes. Tende cuidado de ti mesmo é uma vida de vigilância. Mas, amados irmãos, tem também 1 Pedro 4, versículo 7. 1 Pedro 4, versículo 7. Pedro 4, 7 diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Esse criterioso e sóbrios, vigilante. Vamos também, amados irmãos, Hebreus 3:12. Hebreus 13, aliás. Hebreus 13. Hebreus 3, aliás. Hebreus 3:12. Desculpa. Hebreus 3:12. Diz assim: tenham cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Essa palavra, tenham cuidado, é a mesma palavra, amados irmãos, cuidai ou vigiai. Vigiai. Uma vida de vigilância talvez seja um dos grandes disciplina espiritual que nós temos esquecido, é ser vigilantes. Nessa noite nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode falar, irmãos. Ninguém convence ninguém.
Nós temos que clamar: Senhor, sopra o teu Espírito, Senhor, visita essa igreja, visita meu coração, o seu coração. Faz aquilo que está no teu coração, Senhor. Incendeia esses gravetos. Vem ferver essa água, para que nós saiamos da mornidez, para que estejamos realmente aquecidos com a palavra de Deus e a presença poderosa do Espírito Santo. Pai querido, fala, opera, conduz, convence, leva-nos ao arrependimento, leva-nos uma vida aos teus pés. Nós precisamos tanto de ti, Senhor, uma visitação do teu Espírito. Nesses dias, Senhor, quanto mais os dias estão cada vez mais difíceis e a vinda do teu Filho está aí, Senhor. Amém. Oh, Pai querido, visita-nos, Senhor. Vem revestir-nos mais e mais de Cristo, preparando a noiva para a vinda do noivo. Ajuda-nos, Senhor. Clamamos o nome precioso de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, 2 Timóteo capítulo 2, se você ler do versículo 1 até o 3, vai dizer que nós somos, ele faz aquelas comparações, né? A comparação de nós sermos um soldado, nós sermos um atleta, sermos um lavrador, sermos um obreiro que maneja bem a palavra de verdade, um vaso de honra. Nós temos tudo no 2 Timóteo capítulo 2. E um dos aspectos ali é o soldado. E lá no acampamento nós justo falamos sobre, amados irmãos, que nós devemos fazer violência como soldado de Cristo a esse mundo, a carne, a Satanás e a nós mesmos. No sentido, nós temos uma repulsa daquilo que não é de Deus, daquilo que não confere com Jesus. Mas nessa noite eu gostaria de falar dessa vigilância, que muitas vezes nós temos esquecido. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por que Jesus fala isso, amados irmãos? Porque nós somos distraídos desse caminhar. Nós, como peregrinos, estamos nessa caminhada celestial. Há muitas e muitas coisas que nos distraem. Tira-nos o foco, tira-nos o coração, tira-nos a visão, tira-nos, Senhor, o afeto do nosso coração naquilo que é central na nossa vida. Todas as vezes que nós distraímos, todas as vezes, amados irmãos, que nós ficamos vigilantes, Satanás está pronto, ele está ao derredor, rugindo como um leão, tentando achar uma oportunidade minha e sua. Amados irmãos, sem vigilância espiritual, não tenha dúvida nenhuma que nós temos grande chance de ser enganados, afastados, distanciados, distraídos, e com isso nós vamos perdendo a rigidez espiritual, a fortaleza, a firmeza espiritual, a guarda espiritual, e revestindo cada vez mais de Cristo. Se perguntasse nessa noite, você lembra de alguma coisa que você não vigiou e você entrou naquilo que não é de Deus? Cada um aqui vai ter sua história, e não tenha dúvida nenhuma que todos nós temos a nossa história quando nós não vigiamos e oramos na presença de Deus. E Deus conclama eu e você, amados irmãos, os dias são maus, Jesus está voltando, e é tempo de nós estarmos vigiando. É tempo de nós estarmos atentos a qualquer movimentação do céu e do Espírito Santo. Nós devemos estar atentos e prontos, vestidos, aguardando, com expectativa, para que nós sejamos como aquelas 5 noivas nécias, que não está vigiando, preparando, esperando, está esperando, mas não é uma espera que realmente tem plena convicção que Jesus Cristo vai voltar. Então nós gostaríamos de citar 7 coisas, amados irmãos, que
nós devemos estar desenvolvendo nesse caminhar no sentido de vigilância. E uma delas, amados irmãos, nós precisamos conhecer o nosso coração. Não tenha dúvida nenhuma que o coração é o local onde mais Satanás ele engana eu e você. Quando nós falamos do coração, nós falamos do nosso ser, nós estamos falando da nossa alma, onde nós temos nossa mente, nós temos nossa vontade e nós temos as nossas afeições. Nós precisamos ser vigilantes da nossa mente. A própria palavra de Deus diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado para a renovação da vossa mente, para que o quê? Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus sabe aonde Satanás vai nos pegar. Por isso ele nos chama, eu e você, a vigilância. Por isso que nós vemos, amados irmãos, enquanto nós estamos trabalhando de um lado, nós estamos com a espada do Espírito do outro. Enquanto nós estamos trabalhando nessa caminhada cristã, nós estamos nesse caminhar, os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos ouvidos devem estar atentos. Porque o inimigo, ele não perde tempo. Irmãos, quantos aqui corriam bem, hoje não correm mais? Quantos corriam bem? Olha Gálatas que diz: quem enfeitiçou você? Quem é que distraiu você? Quem é que conquistou o seu coração? Você começou no Espírito, agora está terminando na carne. Deus te chamou à liberdade, agora você quer voltar à escravidão da lei? Amados irmãos, Satanás sabe nos distrair. E ele vai pegar coisas que nós temos em nosso coração não tratado. Ele vai pegar, amados irmãos, amarguras. Ele vai pegar aquela alma doente. E Satanás vai em cima para distrair eu e você, para que eu e você nos afastemos de Deus. Não há nada, nenhuma, amados irmãos, nada que nós podemos falar que eu me afastei por causa disso. Não existe. Nós afastamos de Deus por causa de uma coisa só: porque não estamos vigiando, não estamos vigilantes. E Satanás tem entrado e saído e feito o que ele quer. E o que ele quer? Afastar você de Deus, afastar você da palavra, afastar você da oração, afastar você de congregar. Ele está pronto para afastar você de ouvir a palavra de Deus junto com outros irmãos. Não há desculpa. Não há desculpa. O problema somos nós. E nós tentamos desculpar e arrumar alguma coisa que justifica. Nada justifica eu e você nos afastar de Deus. Nem o pecado. Se você pecar, não fuja de Deus, agarre ao Senhor, vá até Ele, confesse, e Ele vai te perdoar. Não há motivo, amados irmãos. O único motivo é quando nós deixamos de vigiar. Satanás acha uma brecha e ele entra, ele vai convencer você que as pessoas estão erradas, que todo mundo está contra mim, alguma coisa está acontecendo, mas nunca vai dizer: eu estou errado, eu que estou me afastando, sou eu o problema. Não! Satanás sabe por levar o seu ego. Ele leva o seu ego lá em cima. E sempre vai ter um motivo para nós afastarmos de Deus. Outra colocação que engana muito o nosso coração, meus irmãos, e nós não conhecemos muitas vezes, é que assim: não, eu não vou congregar, mas estou em comunhão com Deus. Mentira. Mentira. Quem está em comunhão com Deus anseia, deseja congregar. Está vendo como Satanás é sutil? Não, eu posso ter uma intimidade com Deus aqui em casa, eu sozinho. Mentira. A Bíblia é clara: não deixemos de congregar, quanto mais o dia se aproxima. Onde Deus mais fala, meus irmãos, é quando nós congregamos. A palavra de Deus vem ao nosso coração. Então, se precisa, eu e você, nós precisamos trabalhar para conhecer o nosso coração.
onde está a nossa mente, aonde está a nossa vontade e aonde estão nossas afeições. Amados irmãos, nós temos uma facilidade de amar a nós mesmos e odiar as pessoas. E a Bíblia diz ao contrário. O que a Bíblia diz, amados irmãos? Não ame você, ame Deus. Então sempre você pode ver, amados irmãos, não é só aqui. Eu converso com outros irmãos, já conversei em todo lugar. A vigilância. Estão baixando a guarda. Nós achamos que podemos caminhar nessa vida como peregrino, sozinhos, sem dar conta para ninguém, sem estar debaixo de uma autoridade. É isso que mais gosto. Não quero que eu sou peregrino. Ninguém vai dizer para mim o que eu devo fazer na minha vida. Esse é o caminho da destruição. E esse é o caminho da apostasia. Vai virando as costas para Deus. É sutil, Deus. Quantas vezes já conversei com pessoas que falam assim: não, eu estou congregando, mas eu não perdi a comunhão com Deus. Mentira. É Satanás que falou para vocês. Não existe, amados irmãos, você sozinho. Você precisa dos irmãos. Você precisa congregar. Você precisa conhecer o seu coração. O seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não confie nele. Então, amados irmãos, a vigilância, ela implica em nós conhecermos o nosso coração. A Bíblia diz assim: na tua luz eu vejo a luz. As pessoas querem buscar luz em si mesmo, não tem. É na luz de Cristo que nós vemos a luz. Nós vemos o nosso caminho, nós vemos a realidade, nós vemos aonde que nós estamos, como é que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, como nós estamos agindo, para onde nós temos ido, qual tem sido a nossa atitude, qual tem sido a nossa prática. Mas irmãos, quantas pessoas enganadas por Satanás? Quantas? Atenção às luxúrias, às corrupções. Sim, não se engane. Toda vez que você vira as costas para Deus, você focaliza no mundo. E o mundo jaz no maligno. E o príncipe do mundo está ali. Mas, irmãos, nós fomos chamados, justificados, glorificados. Nós fomos eleitos e predestinados para sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ninguém pode ser vivendo sozinho. Você precisa das outras pessoas. Nós precisamos de cada irmão. Cuidado com o seu coração. Você não está vigiando. Você não está sendo vigilante. A própria palavra de Deus diz: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aquilo que é o maior tesouro para você é naquilo que você investe. É naquilo que você gasta tempo. Se o maior tesouro seu é você, você gasta tempo com você. Você pensa em você. Se fica à vontade de você, coitado de mim, olha o que fizeram comigo, olha eu, coitado de mim, aquela coisa, fica com aquela autopiedade que Jó passou por isso. Irmãos, como a gente se engana. No fundo a gente vai dizer assim: está vendo? Tudo que está acontecendo na minha vida não é por causa de mim, é por causa dos outros. Mentira de Satanás. O que está acontecendo no causa de mim é por causa de você, deixando de vigiar. Os muros estão caídos. Satanás está entrando e saindo. Não há unidade. Não há a separação daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. E muitas vezes nós usamos palavras piedosas, tentando justificar como nós estamos afastados de nós, queremos de Cristo, no fundo eu não quero. Estou bem assim, me sinto melhor.
Agora não tem problema. Tudo é mentira, irmãos. Mentira. Satanás sabe o que está no nosso coração. Ele sabe como nos pegar. E nós tentamos ludibriar. Terceiro aspecto, amados irmãos, conhecer o coração, são os ídolos. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel 14. Preste bem atenção. Por que é que aquele povo, lá, a grande maioria não queria voltar-se para Deus? E há uma chamada, porque há uma resistência do coração a ter somente Deus como foco no trono. Não. Quando nós temos nós no foco, nós no trono, é uma tragédia. São ídolos no coração. E olha o que ele vai dizer aqui, para esse povo que está na Babilônia. Ezequiel, o povo está na Babilônia. O povo está escravo. Mas não quer ouvir a palavra de Deus. E diz assim: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. E o que o ídolo faz? Tropeço, iniquidade, rebeldia, pecado. E nós vamos tentar justificar a rebeldia e pecado. Não tem justificativo. O único modo, eu e você, amados irmãos, é de ir aos pés do Senhor, confessando que nós estamos rebelados, que nós estamos no pecado, que nós temos distanciados. Tem misericórdia, Senhor, restaura, Senhor, a minha sorte. Fora disso, amados irmãos, não vai continuar. Não é nossa assembleia só, irmãos. Quantas assembleias, quantas pessoas estão nas circunstâncias? Tentando justificar o injustificável. Mas olha o que diz. Esses ídolos é tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Olha só, irmãos, nós somos chamados para colocar Deus diante de nós. Nós colocamos nossos ídolos diante de nós. E muitas vezes o ídolo é você. Você pensa em você. Você não pensa nos outros. Não faz bem para mim, então tá bom, então não quero. Não, meus irmãos. O que é o Evangelho de Deus? É amar uns aos outros, é pensar mais no outro do que em nós. Isso é o Evangelho. Se Jesus pensasse nele, meus irmãos, não morria para mim e para você. Ele pensou mais no Pai e pensou em mim e você. Ele se entregou. Ele pensou em mim e você. É pensar no outro. Amar a Deus é pensar no outro. É servir a Deus e servir o outro. E olha que ele diz assim: permitirei que ele se interrogue, ele me interrogue, e estão interrogando diante de Deus ainda. Eles querem saber o que Deus tem para falar. E Deus vai dizer para ele no 4: portanto, fala com ele e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, ele lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus. Está vendo o que o ídolo faz? Sendo no pecado, você se aparta de Deus, se afasta de Deus, e você vai dizer que Deus ainda é o seu centro. Não é, é o seu ídolo, e o seu ídolo é você. Então levante os seus próprios ídolos no seu próprio coração. Amados irmãos, a palavra de Deus é claríssima. Ele diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Está vendo, irmãos? E nós vamos ver que nós devemos vigiar a nossa boca. Então você vê como que Deus vai tratar isso daí através da disciplina da graça de Deus. E a disciplina da graça de Deus, ela só nos trata quando há em mim e você uma plena convicção de pecado, que nos leva ao arrependimento. Deus não tratou, ninguém nunca vai tratar, se você e eu não nos arrependermos diante de Deus e confessarmos que nós
nós estamos tendo ídolos nos nossos corações, e quem está dirigindo a nossa vida são os nossos ídolos, e o maior ídolo nosso somos nós mesmos. Só podemos ser tratados pela disciplina da graça de Deus, irmãos. Agora vamos ver lá em Tito, capítulo 2, 11, 12. Tito. Vigilância, irmãos, para mim e para você. Tito 2, 11, 12. Olha o que diz. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, ou ela foi revelada a todos os homens, educando-nos para que, renunciando, renegando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a vinda de Jesus. Mas, irmãos, trabalho para conhecer o seu coração. E só a gente conhece o nosso coração, conhecendo o coração de Deus. Trabalhe para conhecer sua própria natureza e seu próprio temperamento. Irmãos, nós vivemos assim. A personalidade, Deus vai mudar. Vai ser temperamento. Olha o Pedro. Já corta a orelha, ele já quer brigar, ele quer ferir os outros, e também não vai negar, eu não nego, tudo pode negar, eu não nego, porque eu estou no controle, eu estou olhando para mim, para o meu amor a ti, e ele só entra em fria. Mas quando nós, irmãos, aquele homem recebe o Espírito Santo de Deus, e é cheio do Espírito Santo de Deus, cadê o temperamento de Deus? Você está indo nos psiquiatras, psicólogos para tratar sobre o temperamento? Quem trata o temperamento é o Espírito Santo, porque é doença da alma. É doença da alma. Porque nós ficamos como crianças em Mateus, capítulo 7. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. E fica ali, sempre aquela vidinha. Não entre em Romanos 8, porque já não há nenhum modo de sermos condenados, porque a lei do Espírito da vida me livrou do lei do Espírito da morte em Cristo Jesus. Porque a própria palavra de Deus vai dizer: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Mas preste atenção, domínio, o pecado está aí. Hebreus 12, 1 vai dizer: o pecado que tenazmente nos assedia, o pecado está aí. Só que ele não vai ter domínio sobre você, se você ficar debaixo da graça de Deus. Isso quer dizer, fortalece-te na graça de Deus. O Deus de toda a graça te fortaleça, te restaure, te levante, te guarde. Tem que viver debaixo da graça de Deus, amados irmãos. Irmãos, vigilância. Estava conversando esses dias com a dentista, trabalhando. E eu falei assim: vocês jovens, vocês entram em fria, e nós jovens entram muito em fria, porque não vigiam. Agora, quem que vai vigiar? Aqueles que são filhos de Deus. Ele vai ficar vigilante. Por quê? Qual é a função do soldado? Primeira coisa, obedecer o seu comandante, aguardar o seu, agradar o seu comandante, não se envolver com as coisas desse mundo. A hora que ele começa a ouvir a ele mesmo, ele já vai estar entrando em frio. Você é o máximo, você resolve o problema das pessoas, você é o máximo. Está vendo, irmãos? Como nós somos enganados. E a própria palavra de Deus, 2 Coríntios 11, 3, vai dizer assim: eu temo que do mesmo modo que Satanás enganou ela, vocês sejam enganados, vocês se apartem, se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E é isso que Satanás vai fazer. Ele quer se apartar, ele quer que você se afaste. Segundo aspecto, amados irmãos, guarde
os portões da sua alma. Vamos ver 4 portões da alma, amados irmãos. O portão dos ouvidos, o portão dos olhos, o portão da boca, o portão do nariz e o portão do talo. Satanás fica esperando que você não feche a porta, que ele possa ver. Ele é astuto. Ele sabe que você tem mágoa no seu coração. Olha, você não resolveu isso diante de Deus. Ele sabe disso. E ele vai lá. Ele quer que você fique mais magoado ainda. Ele quer que você diga assim: não mereço o que fizeram para mim. Aí você vai na psicóloga e vai dizer: não merece mesmo. Coitado de você. Você não merece essas coisas. Mas, irmãos, o que nós temos é Cristo. E nós não merecemos nem Cristo. Foi um ato da graça, da soberana vontade de Deus. Sabendo que Ele quer colocar o homem lá em cima. Então, amados irmãos, prestem atenção. Vamos ver o Salmo 119. Vamos ao Salmo 119, versículo 37. 119, versículo 37. Ele diz assim: desvia os meus olhos para que não veja a vaidade. Presta atenção. Qual é a vaidade? O caminho do mundo. A Bíblia diz assim: olha, não ameis o mundo, nem naquilo que no mundo há. O que é? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a vaidade. E ele fala assim: Senhor, desvia meus olhos para que não veja a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Isso quer dizer o quê? O caminho da carne, tira-me, Senhor, do caminho do diabo, o caminho do mundo, mas me coloca no caminho de Cristo, e somente de Cristo, seu seguidor de Cristo, discípulo